Em Jeremias capítulo 11, versículo 8, parte A, diz: Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, seguiram os seus próprios corações duros e maus. Como é que você se chama? Reginaldo Castro. Seu Reginaldo, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu lhe perguntar algo. O que é que acontece quando uma pessoa morre? Na minha experiência de vida como umbandista, né, eu acredito que nós passamos por um estágio e nós morremos fisicamente, mas espiritualmente não. A vida pós-morte, para nós umbandistas, é nosso karma que a gente vai viver, viveu várias vezes e vamos retornar. Ok. Você sabe que a Bíblia diz exatamente o que acontece logo quando você fecha o olho, que você abre, o que vai acontecer? Você queria saber o que é que a Bíblia diz? Ela nos permite, né, entender, na forma cristã, né, que a gente passa do espírito, morre carnalmente e segue como nós, umbandistas, acreditamos. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, assim: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois disso o julgamento. Ou seja, quando a gente morre, quando você abre o seu olho, logo em seguida você vai estar diante de um julgamento. E nesse julgamento vai existir um juiz. Você sabe me dizer quem vai ser o juiz que vai julgar você logo depois da morte? Deus. Exatamente, Deus, o Criador de todas as coisas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Claro, eu espero que isso não aconteça com o senhor tão cedo. Mas vamos imaginar, só imaginar, que o senhor morre esta noite. O senhor falece essa noite, seu coração para de bater e você abre os seus olhos e vai estar diante desse julgamento, diante da frente do juiz. Você acha que ele vai considerar o senhor inocente ou culpado? Depende das minhas ações aqui na Terra. O senhor se considera então uma boa pessoa? Considero. Eu posso fazer um teste com o senhor? Tá. Seu Reginaldo, quantas mentiras o senhor já contou durante toda a sua vida? Poucas. Poucas mentiras, né? Como é que se chama uma pessoa que mente? Mentirosa. Mentirosa. Deixa eu lhe fazer mais uma outra perguntinha. Alguma vez o senhor já usou o nome de Deus em vão? Nunca usou o nome de Deus em vão? Nunca? Não. Que o senhor lembre, no caso. Eu lembro. Alguma vez o senhor já roubou alguma coisa? Vez na sua vida, o senhor já pegou algo que não era seu? Assim, pode ser algo insignificante. Não. Nunca pegou nada? Tá. Só mais uma outra perguntinha. Alguma vez o senhor já adulterou? Jesus disse assim: se tu olhares para uma mulher com desejos impuros no coração, você já cometeu adultério com ela dentro do seu coração. Alguma vez o senhor olhou para alguma mulher com desejos no seu coração? Não, até porque a minha opção sexual é diferente. Então o senhor já olhou um homem alguma vez com desejos no coração? Já. E a Bíblia diz que se você olhar um homem ou uma mulher com desejos no seu coração, você já comete adultério com ela no coração. Então, como é que se chama uma pessoa que comete adultério? Adúltera. Só mais última perguntinha. Alguma vez o senhor já sentiu raiva de alguém? Já. Já. Jesus disse assim: se você sentir raiva ou ódio de alguém, você já matou aquela pessoa dentro do seu coração. Então, eu te pergunto, como é que se chama uma pessoa que mata? Assassino. Assassino. Então, seu Reginaldo, eu espero que eu estou sendo sincero, eu não estou aqui para lhe julgar, tá? Eu não estou lhe julgando. Você está apenas me confessando algumas coisas que, por exemplo, você já mentiu, é um mentiroso. Você já adulterou, é um adúltero. Você já matou, segundo as palavras de Deus, e você é um assassino. Então, segundo esses padrões da palavra de Deus, um mentiroso, um ladrão, um assassino é considerado uma boa pessoa?
É. Porque as ações dele é que vão levar a ser julgado perante ao Pai. Então, se você morresse hoje e vai estar diante do juízo final, que é diante de Deus, você acha que ele vai dizer para você que você é inocente ou que você é um culpado? Vai ter aquela questão do livre-arbítrio. Segundo os padrões de Deus. Aí no segundo os padrões de Deus, eu também estaria sendo julgado pelo meu livre-arbítrio. Eu cometi ações sabendo que eu ia ter consequências. A consequência, logo após a minha morte, seria enfrentar o julgamento de nosso Pai Oxalá. Pois é. Aí, segundo, você morre hoje, segundo os padrões de Deus, que são os 10 mandamentos, que eu acabei de falar para você. Eu falei apenas 5 deles e você já caiu em 3 deles. Por exemplo, o senhor disse que é mentiroso, que é adúltero e um assassino. Segundo esses padrões é que você vai ser julgado por Deus lá no céu quando você morrer. Segundo esses padrões, quando você morre, você acha que Deus vai lhe dizer você é inocente ou você é culpado segundo esses padrões? Seria eu. Segundo esses padrões. Eu seria considerado ainda inocente. Inocente? É. Por quê? Porque eu tive um momento de, como ser humano, né? Como uma centelha divina também que eu sou, eu tive um momento de falhei. Mas se eu estou chegando ao Pai, eu peço perdão. Vamos fazer esse teste aqui na Terra. Vamos imaginar que eu cometa 3 assassinatos. Eu chego diante de um juiz e diz assim: juiz, é o seguinte, eu matei 3 pessoas, mas eu não vou mais cometer mais isso. Você acha que sendo um bom juiz ele vai dizer: amigo, vai-te embora, não tem problema não. Ou ele vai dizer: que bom que você confessou e que você não vai fazer mais, mas por esses crimes você vai ter que pagar. Você não acha que Deus ia fazer a mesma coisa? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Já ouviu falar desse versículo? Já. Ou seja, o pagamento que você vai receber pelos seus pecados é a morte, é o inferno. E você já me falou que você já mentiu, já roubou e já assassinou. Segundo esses padrões, o que é que você merece? A morte. Então, por mais que você não saiba... Aí eu ia entrar em contradição com você, entrar em conflito com você, porque se eu estou dizendo que a raiva que eu tive naquele momento, eu posso me arrepender. E o Pai ia dizer para mim: você se arrependeu naquele momento, porque a raiva que você tinha foi te dado naquele momento. Mas naquele momento que você perdoa a si mesmo, você está sendo perdoado. Você sabia que esse arrependimento não altera em nada, não importa em nada para a sua salvação diante de Deus? Vou te dar mais um exemplo. Vamos imaginar que você está diante de um juiz. Você diz: juiz, eu roubei, mas eu estou arrependido. Eu posso ir embora? Ele vai dizer: claro que não. Que bom que você está se arrependido, mas você vai ter que pagar pelo crime que você cometeu. Detalhe, então você está está me julgando terrenalmente. Eu estou jogando para você a Deus. Na prova de Deus, eu poderia sim ter a salvação com Deus. Mas aqui o homem, a justiça dos homens é falha. A de Deus não. Deixa eu lhe dizer, esse julgamento é segundo os padrões de Deus, que são os 10 mandamentos. Foi o padrão que Deus escolheu, estabeleceu para que você fosse bom. A palavra bom no dicionário significa moralmente perfeito. Então, como ninguém é bom, porque todo mundo já cometeu vários erros, então a consequência desses erros seria a morte, o pecado, o inferno. E a Bíblia ainda diz que os mentirosos, os ladrões e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E o que cabe a eles é o lago de fogo. Sabendo, se você morrer hoje, vai direto para o inferno, isso não preocupa você? Não, porque as minhas ações que eu estou fazendo na terra são minha salvação. E agora eu lhe pergunto, você sabe o que foi que Deus fez para que você, quando morresse, vá com Ele para o céu e não vá enfrentar o juízo e ser condenado para o inferno? Sabe me dizer o que foi que Deus fez para lhe salvar? Olha, sendo na minha concepção, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não, o que a Bíblia diz que... Você já ouviu falar da morte de Jesus na cruz? Já. Já viu? Já. Pois é. E você sabe me dizer quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não, está consumado.
está consumado. O que significa a palavra está consumado? O que Jesus quis dizer com isso? Ele diz assim, já está pago. Eu vou te dar um exemplo. O padrão que Deus estabeleceu para que você possa cumprir e viver e ter uma vida eterna com Ele são os 10 mandamentos. E você provou que quebrou, assim como eu quebrei, assim como todo mundo que está aqui quebrou todos os mandamentos de Deus. Ninguém que está aqui nessa praça é perfeito. Todos já pecamos, já erramos e quebramos centenas de vezes esse mandamento. E nós merecemos ser condenados, que o nosso salário seria a morte. Mas Cristo, na cruz do Calvário, naquele momento que ele estava sendo crucificado, que ele falou, está consumado, ele está dizendo, está pago, ou seja, o teu pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário. É mais ou menos assim, vamos imaginar que você cometa várias infrações de trânsito, né? E aí chega a multa na sua casa. 10 infrações você cometeu e o guarda vai lá na sua casa e lhe entrega. Olha, diz, olha Reginaldo, você cometeu 10 infrações e o valor dessas infrações seria R$1 milhão e você tem que comparecer ao juiz do Detran amanhã e lá eles vão te dar a tua sentença. Se tu tiveres R$1 milhão para pagar, sai de lá livre. Agora, se tu não tiver esse dinheiro, tu vai ser condenado à prisão. Eu te pergunto, Reginaldo, tu tem R$1 milhão? Não. Então vamos imaginar que chega amanhã e você vai estar diante do juiz do Detran. Aí vai te perguntar, Reginaldo, tu cometeu essas 10 infrações, está aqui, ó, tua foto, tua cara, tua placa do teu carro, está tudo aqui. Agora eu te pergunto, Reginaldo, me dê o dinheiro das infrações. Aí nesse momento que você vai dizer, não tenho, alguém entra pela porta, fica do seu lado, pega um cheque, assina esse cheque e entrega para o juiz. O juiz para, olha assim e diz assim, R$1 milhão, tá certo, então tá pago. Legalmente eu tenho de soltar o Reginaldo e ele tá isento de pagar qualquer culpa porque esse senhor aqui já pagou pelas infrações dele. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou a culpa, os erros, os pecados que nós cometemos. O padrão que era para nós cometermos, nós quebramos. E ele foi o único que viveu nessa terra de uma maneira perfeita, sem pecado, viveu uma vida santa, cumpriu todos os 10 mandamentos. E em vez de você morrer, porque você que pecou, foi ele que morreu no seu lugar. Ou seja, o inocente morrendo pelo culpado. E foi exatamente isso na cruz do Calvário que ele fez. Ou seja, ele estava pagando a morte que era para você morrer, ele estava pagando essa morte lá na cruz do Calvário. Por isso que Jesus disse, está consumado. Ou seja, toda aquela multidão de pecados que tu cometesses, eu estou pagando aqui na cruz do Calvário. Agora, você sabe que você precisa fazer 2 coisas para receber esse perdão de Deus? Você sabe me dizer quais são essas 2 coisas? Para receber o perdão de Deus? Na minha concepção seria as minhas ações com o meu irmão. A Bíblia diz que a primeira coisa que você tem que fazer seria se arrepender dos seus pecados. Não é confessar, tipo assim, Senhor, me desculpa eu por ter feito isso. Não. Arrependimento é mudança, é voltar as costas, é saber que cometeu aquele erro e dizer, não, eu não quero mais cometer isso, eu não vou mais cometer isso, vou me esforçar para não cometer mais isso. É dar as costas para aquilo e não querer mais fazer aquilo. Então a primeira coisa para se fazer é se arrepender dos seus pecados. E a segunda coisa que a Bíblia diz é confiar plenamente na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, vamos imaginar que eu e você estamos dentro de um avião e esse avião está a 2.000 pés de altura e o avião está caindo, explodiu os motores e tem um paraquedas. Eu vou dizer assim para você, Reginaldo, pega o paraquedas e coloque, você vai pôr ou não? Não, porque quem ia ser? Só eu ia salvar? Não. Eu digo assim, eu tô com meu paraquedas, tem um paraquedas ali. Eu digo, Reginaldo, põe o paraquedas, porque se tu não pôr esse paraquedas, o avião tá caindo e tu vai morrer. Você põe ou não o paraquedas? Paraquedas, colocaria. Por que você poria esse paraquedas? Porque aquele não é o momento meu. Porque você não quer morrer e confia que esse paraquedas vai lhe salvar quando você soltar dele, não é verdade? Você não vai soltar do avião batendo asas com a sua mão, né? Você vai usar um paraquedas. Você está colocando a confiança que aquele paraquedas, quando você saltar, vai salvar a sua vida.
Essa confiança que a Bíblia diz que nós temos que ter em Jesus Cristo. Não é as nossas obras, não é os nossos méritos, não é aquilo que eu faço de bom, não é aquilo que eu faço de caridade que vai me salvar do terrível queda do avião, mas é confiar no paraquedas, ou seja, é confiar plenamente em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou na cruz do Calvário, Ele que cumpriu o padrão de Deus, e é só Ele que pode te salvar. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e confia plenamente em Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele lhe dá uma nova vida, um novo coração, coloca dentro de você o seu espírito e lhe dá a vida eterna. Aí eu lhe pergunto, Reginaldo, para encerrarmos aqui a nossa conversa, você não tem interesse de fazer isso nesse momento agora? Eu já estou fazendo. A partir do momento que eu, com as minhas ações, me permite a mim chegar ao arrependimento.